E se eu te dissesse que o planeta mais inóspito do Sistema Solar, aquele com temperaturas capazes de derreter chumbo, já teve oceanos, nuvens suaves e talvez vida? Sim, Vênus. O mesmo lugar que hoje é um forno a céu aberto, pode ter sido um verdadeiro paraíso por bilhões de anos. E mais, pode ter tido condições ainda melhores do que a própria Terra no início da sua história. Isso não é ficção científica, é ciência sendo reescrita em tempo real. E se você acha que isso não muda nada por aqui, talvez esteja olhando para o lugar errado do céu. Esse vídeo é para você que gosta de ir além da superfície, que busca curiosidades sobre o universo que não estão nos livros escolares. A gente vai explorar os fatos fascinantes sobre o universo que mostram como o improvável pode ter sido real e como entender o passado de Vênus pode nos salvar de repetir os mesmos erros aqui na Terra. Prepare-se para ver o planeta mais temido sob uma nova luz. E para questionar tudo o que achava saber sobre a vida fora daqui. Se você sempre sentiu que há mais coisas lá fora do que a gente imagina, esse é o momento de mergulhar fundo. Porque às vezes, os maiores segredos do universo não estão nas estrelas distantes, mas no planeta vizinho, que passou da glória ao colapso diante dos nossos olhos, e que pode estar tentando nos contar alguma coisa. No início de tudo, antes mesmo das primeiras civilizações sonharem em observar o céu, dois mundos surgiram lado a lado como irmãos, Terra e Vênus. O que pouca gente sabe, e é aí que a coisa fica interessante, é que esses dois planetas não são apenas vizinhos. Eles compartilham uma origem quase espelhada. Com massas, diâmetros e estruturas internas incrivelmente semelhantes, ambos nasceram de uma dança cósmica que moldou o universo como o conhecemos. É como se fossem gêmeos que, com o tempo, escolheram caminhos radicalmente diferentes. E quando a gente entende isso, começa a enxergar o valor das pequenas diferenças. Imagine olhar para alguém que tem seu mesmo DNA, mas fez escolhas de vida opostas. Um virou monge, o outro mafioso. Pois é, a Terra e Vênus são mais ou menos assim. Enquanto um se tornou um lar para incontáveis formas de vida, o outro mergulhou em um caos infernal que muitos sequer imaginam. Isso, por si só, já levanta 1 milhão de curiosidades sobre o universo e o sistema solar. E se tivéssemos seguido o mesmo rumo de Vênus? Será que ainda estaríamos aqui discutindo os fatos fascinantes sobre o universo? É esse tipo de reflexão que mostra como o estudo dos planetas nos ensina inclusive sobre nossas próprias escolhas. Quem começa a estudar curiosidades fascinantes sobre o espaço percebe que entender Vênus é quase como folhear um livro de futuros alternativos. Muitos cientistas, inclusive, apostam que compreender esse irmão rebelde pode ser a chave para evitar que a Terra siga o mesmo caminho. É por isso que, quando falamos em curiosidades sobre o universo, não dá para ignorar as origens em comum desses dois planetas. E se você gosta de mergulhar nesses fatos sobre o universo que ninguém te contou na escola, prepare-se, porque tem uma reviravolta logo ali, um movimento de rotação que desafia tudo o que achávamos saber sobre o sistema solar. Agora segura essa, em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Loucura, né? Isso acontece porque ele gira ao contrário da maioria dos planetas do sistema solar. E não para por aí. A rotação é tão lenta que um único dia lá dura mais que um ano inteiro. Isso mesmo. Enquanto ele completa uma volta em torno do Sol em cerca de 225 dias terrestres, leva 243 para girar em torno do próprio eixo. Se existisse um relógio em Vênus, ele ia travar de tédio. Essa rotação retrógrada deixa cientistas de cabelo em pé e abre margem para diversas curiosidades sobre o universo. Afinal, o que fez Vênus girar assim? Foi uma colisão com outro corpo celeste? Foi o caos gravitacional inicial do sistema solar? Até hoje,
Ninguém sabe ao certo. E essa peculiaridade tem consequências práticas. Ela é um dos motivos pelos quais Vênus não tem um campo magnético robusto como o da Terra. Sem essa proteção, a atmosfera é diretamente bombardeada por partículas solares, o que muda totalmente o jogo quando falamos de verdade sobre o universo e habitabilidade. Para quem gosta de curiosidades fascinantes sobre o espaço, entender essa rotação bizarra é mergulhar em um verdadeiro thriller cósmico. É como se o planeta dissesse: eu vou na contramão só para ver o caos acontecer. E de certa forma, ele conseguiu. Esse giro esquisito influencia clima, dinâmica atmosférica e até o próprio relevo. Dá para dizer que Vênus começou parecido com a Terra, mas logo decidiu seguir um caminho torto. E, como isso nos leva a descobrir outras curiosidades sobre o universo e o sistema solar, principalmente quando olhamos para sua superfície e nos deparamos com um espetáculo geológico que não deixa ninguém indiferente. Quem olha para Vênus e imagina um deserto monótono, está perdendo a chance de explorar um dos terrenos mais extremos e instigantes do sistema solar. A superfície do planeta é dominada por vulcões. E não estamos falando de meia dúzia, não. Estima-se que existam mais de 160 mil estruturas vulcânicas por lá, cobrindo cerca de 3/4 do planeta com vastas planícies de lava solidificada. Isso faz de Vênus o campeão disparado quando o assunto é atividade vulcânica, trazendo à tona curiosidades fascinantes sobre o espaço que fazem até os geólogos ficarem de olhos brilhando. O detalhe curioso: apesar da quantidade absurda de vulcões, não há provas diretas de que eles estejam ativos agora. Mas calma! Imagens de radar obtidas por sondas espaciais revelam mudanças no solo que sugerem que o planeta ainda pulsa por dentro. Tipo aquele vizinho silencioso que você nunca vê, mas sempre escuta uns barulhos estranhos vindo do apartamento dele. Essas pistas alimentam discussões fervorosas entre cientistas e entusiastas das curiosidades sobre o universo, justamente porque qualquer sinal de atividade geológica indica que Vênus ainda é, de certa forma, vivo. E se a gente parar para pensar, faz todo o sentido. Um planeta com tanta energia interna acumulada dificilmente estaria 100% adormecido. Esse cenário levanta mais uma daquelas perguntas que ninguém faz, mas todo mundo deveria. O que essas erupções podem ter causado na história do planeta? Há indícios de que essas erupções tenham moldado não só a superfície, mas também a atmosfera. E isso nos leva a entender por que a próxima característica de Vênus é tão extrema que, mesmo entre as mais quentes curiosidades sobre o universo, ela se destaca como um verdadeiro inferno em chamas. Imagine estar num lugar onde o calor é tão absurdo que até o chumbo derrete, e a pressão é suficiente para transformar qualquer ser humano em panqueca num piscar de olhos. Bem-vindo a Vênus, o verdadeiro forno do sistema solar. Com temperaturas na casa dos 467 graus Celsius e uma pressão atmosférica 92 vezes maior que a da Terra, esse planeta deixou para trás qualquer pretensão de ambiente hostil e partiu direto para o nível impossível. É tipo um micro-ondas cósmico em modo turbo, e isso por si só já desperta curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Esse cenário é resultado de um efeito estufa descontrolado, causado por uma atmosfera carregada de dióxido de carbono. É como se Vênus tivesse virado um experimento maluco que deu muito errado. E olha que ironia! Enquanto na Terra a gente debate as mudanças climáticas e o aquecimento global, Vênus já é o resultado final desse processo em esteroides. Estudar esse planeta é quase como espiar um futuro que a gente precisa evitar. Então, da próxima vez que ouvir alguém negando o aquecimento global, mostre uma foto de Vênus e diga: tá vendo isso aqui? Pois é. E como tudo no universo está conectado de forma intrigante,
Essas condições infernais não são só um espetáculo à parte, elas impactam toda a estrutura do planeta, inclusive suas nuvens e dinâmicas atmosféricas. É aqui que começam a surgir mais curiosidades sobre o espaço, do tipo que deixam qualquer um boquiaberto. Afinal, como um planeta tão parecido com a Terra no início virou esse caldeirão impiedoso? A resposta começa a ser soprada. Literalmente, nos ventos que circulam sobre suas nuvens, nos levando ao próximo mistério fascinante. A atmosfera de Vênus é uma verdadeira muralha cósmica. Ela não só sufoca o planeta com sua densidade absurda, mas também se estende por várias camadas que desempenham papéis muito específicos. Começando pela troposfera, onde a pressão é brutal, passando pela mesosfera e termosfera, até alcançar a exosfera. Cada faixa dessa estrutura guarda curiosidades fascinantes sobre o espaço que ainda estamos tentando decifrar. Se você curte observar o céu, vale lembrar: é essa camada espessa de nuvens que faz Vênus brilhar tanto para nós aqui da Terra. Aliás, essa reflexão solar é tão intensa que Vênus se torna o terceiro objeto mais brilhante do céu, perdendo apenas para o Sol e a Lua. Já viu aquela estrela forte que aparece logo após o pôr do sol ou antes do amanhecer? Então, não é estrela, é Vênus. E muita gente nem imagina que está vendo, literalmente, o reflexo de curiosidade sobre o universo em forma de planeta. Dá para imaginar o impacto disso nas civilizações antigas, que observavam esse brilho sem entender sua origem? Mitos nasceram dali, e hoje a ciência revela os fatos sobre o universo por trás daquele clarão. Mesmo com tanta informação, o que rola dentro dessas nuvens ainda é um enigma. Compostas por ácido sulfúrico, elas escondem um ambiente agressivo e imprevisível, onde sondas enviadas por nós resistem por pouquíssimos minutos. Mas é justamente esse mistério que alimenta nossa sede por curiosidade sobre o universo e o sistema solar. Afinal, o que pode estar acontecendo por trás dessas cortinas ácidas e densas? As pistas estão nos ventos que sopram lá em cima. Ventos que não apenas movem nuvens, mas carregam segredos que desafiam tudo o que achávamos saber sobre dinâmica planetária. Você já sentiu um vento forte de verdade? Aquele que parece que vai arrancar o telhado da casa? Agora multiplica isso por 1000. Em Vênus, os ventos da alta atmosfera chegam a impressionantes 720 km por hora. É mais rápido que a maioria dos aviões comerciais. Esses ventos circulam o planeta inteiro em apenas 4 dias, o que, considerando sua rotação lenta, é uma verdadeira maratona atmosférica. Esse fenômeno é conhecido como superrotação, e é uma das curiosidades sobre o universo que ainda deixam cientistas coçando a cabeça. O mais doido é que, lá na superfície, esses ventos mal se movem. É como se o topo estivesse numa rave cósmica e o chão numa meditação profunda. Esse contraste é um prato cheio para quem ama curiosidade sobre o espaço e quer entender como a física funciona de forma tão distinta em outros planetas. É como se Vênus tivesse suas próprias regras, ignorando as lógicas da Terra. E esse comportamento atmosférico extremo também influencia a distribuição de calor, o comportamento das nuvens e até as possibilidades, ou falta delas, de enviar sondas duráveis para lá. Imagina usar esse conhecimento para desenvolver tecnologia aqui na Terra? Estudar esses ventos pode ajudar a aprimorar desde modelos de previsão climática até sistemas de navegação autônoma em atmosferas hostis. Isso mostra que mesmo os ambientes mais inóspitos do universo têm algo a ensinar. E o mais fascinante é que, mesmo com toda essa fúria atmosférica, a humanidade continua tentando explorar Vênus. Porque quando o assunto são curiosidades fascinantes sobre o espaço, a próxima parada é sempre mais ousada. E nesse caso nos leva a um legado de exploração que começou lá atrás, em plena Guerra Fria,
Explorar Vênus é como tentar desvendar um cofre em chamas perigoso, complexo e ainda assim irresistível. Desde os anos 60, missões espaciais arriscaram tudo para tocar, ou pelo menos mapear, a superfície do planeta. A União Soviética saiu na frente com a série Venera, sendo a primeira a pousar e enviar imagens direto do chão venusiano. Só que nenhuma sonda sobreviveu por muito tempo, claro. A hostilidade do ambiente já foi suficiente para derreter metais, colapsar circuitos e acabar com o entusiasmo de muita equipe técnica, mas também foi o combustível para alimentar novas curiosidades sobre o universo. Depois, vieram outras potências, a NASA com a sonda Magellan, que fez um mapeamento detalhado da superfície usando radar, e a Agência Espacial Europeia com a Venus Express, que estudou a atmosfera por anos. Cada missão trouxe um pedacinho de resposta e uma tonelada de novas perguntas. Um típico caso de quanto mais se sabe, mais se quer saber. E essa é a mágica das curiosidades fascinantes sobre o espaço. A capacidade de fazer a gente se sentir pequeno e gigante ao mesmo tempo. Pequeno diante do desconhecido. Gigante pela coragem de tentar desvendá-lo. E o jogo ainda não acabou. Missões futuras já estão sendo desenhadas por várias agências espaciais, com o objetivo de estudar a geologia em detalhes, investigar sinais de água passada e até entender se, em algum momento, Vênus teve condições de abrigar vida. É como olhar para uma casa em ruínas e tentar reconstruir sua história. E no meio disso tudo, a gente percebe que esse planeta, tão próximo e tão esquecido, pode ter tido um passado surpreendentemente parecido com o nosso, o que levanta uma pergunta que tem aquecido debates e gerado ainda mais curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Será que, algum dia, ele também teve oceanos? Pouca gente imagina, mas Vênus pode ter sido, um dia, um verdadeiro paraíso cósmico. Sim, com oceanos líquidos, temperaturas amenas e um clima que faria inveja até em algumas regiões da Terra. Essa hipótese, por mais absurda que pareça à primeira vista, tem ganhado força com simulações climáticas recentes. Os dados sugerem que, por bilhões de anos, Vênus pode ter sido habitável. Um lugar que, se a gente tivesse pousado naquela época, talvez chamasse de lar. São essas reviravoltas que fazem as curiosidades sobre o universo e o sistema solar parecerem enredos de ficção, mas são realidade. Só que algo deu muito, muito errado. Acredita-se que uma cadeia de eventos vulcânicos liberou tanto dióxido de carbono que a atmosfera foi, pouco a pouco, sufocada. E sem água líquida para absorver esse gás, o efeito estufa saiu do controle. Um processo que começou devagar, mas terminou em catástrofe planetária. Parece familiar? Pois é. É como se Vênus estivesse tentando nos mostrar, através de sua própria tragédia, um espelho do que pode acontecer aqui, se ignorarmos os alertas. Esses fatos sobre o universo não são só interessantes, são lições práticas disfarçadas de ciência. Essa história de habitabilidade perdida nos leva a um ponto fascinante: a vida. Ou melhor, a perda dela. O planeta que hoje é uma fornalha sufocante já pode ter sido azul como a Terra. E imaginar formas de vida se desenvolvendo ali, nem que fosse por pouco tempo, abre um leque de curiosidades fascinantes sobre o espaço que não tem fim. Porque se isso aconteceu em Vênus, por que não em outros lugares? E falando nisso, tem uns mundos bem mais distantes que andam chamando atenção justamente pelos seus vulcões. Vamos até eles? Se você achava que Vênus era o único com surtos vulcânicos, prepare-se. O universo é praticamente um festival de lava. Um dos casos mais emblemáticos é Io, lua de Júpiter, que ostenta os vulcões mais ativos do sistema solar. Eles explodem com tanta frequência que seria impossível construir uma base por lá sem precisar evacuar a cada 5 minutos.
Mas não para por aí. Europa, Encélado e Titã também possuem indícios de atividade geológica. E melhor ainda, oceanos subterrâneos escondidos sob crostas de gelo. Dá para sentir o cheirinho de mistério no ar, né? Esses vulcões gelados são diferentes dos nossos aqui na Terra. Em vez de cuspirem magma incandescente, podem liberar água e compostos orgânicos. É o que os cientistas chamam de criovulcanismo. E sabe o que isso significa? Que existe calor interno suficiente nesses mundos para manter a água em estado líquido abaixo da superfície. E água líquida, como a gente já sabe, é um dos pré-requisitos para a vida como conhecemos. É por isso que estudar essas luas virou uma prioridade nas buscas por curiosidades sobre o universo e possíveis sinais de vida fora da Terra. Essas descobertas mudaram o foco da exploração espacial. Antes, tudo girava em torno de Marte. Agora, as atenções se voltam a essas luas gélidas e intrigantes, que podem esconder ecossistemas inteiros abaixo da superfície. Se há vida ali, mesmo que microbiana, isso já muda tudo o que sabemos sobre os fatos fascinantes sobre o universo. E se Vênus nos mostrou como um planeta pode perder sua chance, essas luas nos mostram como mundos improváveis podem ter potencial. E é nesse embalo que a gente precisa entender como tudo isso começou. Desde a formação dos planetas até a chegada da água. Tudo começou com poeira. Literalmente. Grandes nuvens de gás e partículas se juntaram, giraram, colidiram e formaram estrelas, planetas e luas. Esse é o processo que deu origem ao nosso sistema solar e a muitos outros espalhados pelo universo. E é aí que entram os exoplanetas, mundos localizados fora do nosso sistema solar, cada um com características únicas, orbitando estrelas distantes. Estudar esses lugares é como olhar para versões alternativas da Terra, Marte ou até de Vênus, e cada descoberta traz novas curiosidades sobre o universo que expandem nossa percepção do que é possível. Mas tem uma pergunta que sempre ronda essas investigações: de onde veio a água da Terra? A teoria mais aceita hoje diz que asteroides e cometas ricos em gelo foram os entregadores cósmicos. Eles colidiram com a jovem Terra, trazendo os ingredientes necessários para formar oceanos, rios e, eventualmente, vida. Essa ideia se fortalece à medida que encontramos indícios semelhantes em outros planetas e luas. E quando falamos de fatos fascinantes sobre o universo, entender de onde veio a água é tipo descobrir o segredo do molho especial de um planeta inteiro. A presença de água em outros mundos, especialmente em forma líquida, muda tudo. Abre a possibilidade de vida, altera o clima, transforma o solo. E mais, permite imaginar colonizações futuras, ou até mesmo encontrar formas de vida alienígena. Isso nos conecta diretamente com o próximo enigma, um que, inclusive, é debatido até em mesas de bar. Se o universo é tão vasto e cheio de possibilidades, por que ainda não encontramos ninguém lá fora? A resposta pode estar mais próxima do que parece ou tão distante quanto a próxima galáxia. Mas ela começa com uma pergunta incômoda. Se há tantas estrelas no universo, tantas galáxias e trilhões de planetas por aí, onde é que está todo mundo? Essa é a pergunta que resume o famoso paradoxo de Fermi. A lógica é simples. Com tantos mundos, estatisticamente falando, já era para termos encontrado alguma forma de vida inteligente. Mas até agora? Nada. Nenhuma transmissão, nenhum sinal, nenhum disco voador convincente. É aí que entra o mistério que alimenta algumas das maiores curiosidades fascinantes sobre o espaço. A vida é rara ou só está se escondendo? Alguns cientistas acreditam que talvez estejamos procurando da forma errada. E se vida inteligente não usar rádio? Ou se for baseada em formas completamente diferentes das que conhecemos? Enquanto isso, seguimos procurando vida microbiana em Marte.
analisando exoplanetas habitáveis e sondando luas como Europa e Encélado. Cada missão, cada dado coletado, alimenta essa busca silenciosa, porque mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, a pergunta continua sendo uma das mais instigantes curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Outros pensadores sugerem algo mais sombrio. Talvez civilizações surjam, mas se autodestruam antes de conseguirem fazer contato. Um pensamento que, querendo ou não, também serve de alerta, porque o estudo do cosmos não é só sobre lá fora. Ele também é sobre nós, aqui, sobre entender como chegamos até aqui e o que podemos fazer para continuar. E no meio de tantas verdades sobre o universo, talvez a mais poderosa seja quanto mais buscamos vida fora da Terra, mais nos damos conta da responsabilidade que temos com a vida que já existe por aqui. Agora me diz, depois de tudo isso, como continuar olhando para Vênus como só mais um planeta? A verdade é que, quando mergulhamos nas curiosidades sobre o universo e o sistema solar, a gente percebe que nada é aleatório. Tudo tem um motivo. E se um planeta com tanto potencial colapsou, o que nos garante que não estamos no mesmo caminho? Você está preparado para usar esse conhecimento ou vai só achar curioso e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Essa jornada por Vênus, pelos vulcões do sistema solar, pelos exoplanetas e pelo mistério da vida, não é só entretenimento, é um convite para pensar diferente, para questionar mais e para valorizar a nossa própria existência. Afinal, o que você vai fazer com tudo o que acabou de descobrir? Vai deixar essa curiosidade morrer aqui ou vai transformar isso em ação? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do universo, inscreva-se no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nada. Aqui, cada vídeo é um portal para novas ideias, novas possibilidades e verdades que muita gente ainda nem se deu conta. Bora continuar essa jornada?